E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi e eu estou aqui para a gente começar o nosso estudo sobre cinemática, né? Vai ser um estudo grande, né? Porque a gente vai ter que passar por toda a parte de movimento, vai ter o MRU, MRUV, movimento circular, vai ter o lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Então é um estudo bem grande, tá? Ele compreende quase metade da física 1, a gente dividindo em física 1, 2 e 3 ele vai em quase metade da física 1, tá? Ele é bem cheio de tipos de exercícios, então a gente vai fazer muito exercício para você se acostumar com os possíveis exercícios que podem cair para você, tá? Essa nossa primeira aula vai ser uma aula bem introdutória, bem teórica, a gente não vai ter conta, mas a partir da segunda, terceira e para frente, a partir da segunda, toda aula vai ter muita conta, beleza? A boa notícia é que não são tantas fórmulas assim. Toda a parte de movimento MRU, MRUV, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo, ela se resume em 4, 5 fórmulas para você. Com 4 ou 5 fórmulas, você consegue resolver toda essa matéria que é bem extensa. Então, você vai ter que se preocupar muito mais com aprender a usar as fórmulas, aprender os tipos de exercícios. Quando for esse tipo de exercício assim, eu tenho que usar esse conceito. Então, os conceitos em cada tipo de exercício vão ser muito mais importantes do que as próprias fórmulas em si, tá? As fórmulas aqui vão ser umas 4, 5, no máximo 6. Tá? Se você quiser arrumar uma outra formulazinha aí. Mas no máximo é isso. Tá? Então fica atento que os conceitos, nós vamos fazer muitos exercícios. Toda aula a gente vai ter muito exercício para resolver, para a gente aprender a resolver o exercício, aprender para cada tipo de exercício. Na hora da prova você não tem que ficar tentando entender o que o exercício quer, já ter feito um exercício antes, um exercício parecido, e você só fazer a conta já tendo feito antes, beleza? Vamos lá então para o nosso estudo do movimento da cinemática. Vai ser um estudo bem grande, beleza? Mas vai acompanhando devagarzinho, você vai aprendendo tudo. Bom, pessoal, posição em uma trajetória. O que a gente vai aprender aqui? Posição em uma trajetória. A gente vai aprender o seguinte: quando você está, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma rodovia. Você está numa rodovia. Se você está numa rodovia, a rodovia, não sei se você já reparou, tem os quilômetro 10, quilômetro 30, quilômetro 40 e por aí vai. Então a rodovia ela é cheia dos quilômetros dela lá. Então o que vai acontecer? Você tem aqui uma rodovia, alguém definiu que aqui era o quilômetro zero. Eu comecei a construir a rodovia aqui, então aqui é o quilômetro zero. Se você andou 10 quilômetros, você está no quilômetro 10. Se você andou mais, estava no 10, andou mais 20, agora está no quilômetro 30, né? Estava no 10, andou mais 20, está no quilômetro 30. Então, isso aqui é a posição de uma trajetória. Você vai definir um lugar que vai ser o seu zero, e a partir desse zero, o que tiver ali a 10 dele vai ser a posição 10. O que tiver a 30 vai ser a posição 30. Lembrando que você pode ter um caso em que você tem uma trajetória em que aqui seja o zero, aqui 10, 20, 30, por aí vai. Só que se você for para o outro lado, se ali é o lado positivo, aqui vai ser o lado negativo. Então, a posição positiva ou posição negativa só quer saber o seguinte: você andou num sentido ou você andou no outro sentido. Basicamente é isso. Beleza? Tranquilo? Então, isso que é a posição do corpo. Você vai marcar um lugar sendo zero e o resto vai ser conforme este referencial, beleza? Então, vamos falar justamente desse tal de referencial. Bom, então o que a gente vai estudar agora? Referencial. O que é o referencial? Basicamente, nossa aula de hoje vai se resumir a esse tal de referencial. Então, o referencial é o seguinte: é a sua base, é seu ponto de partida, é o que você está tomando como base. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo que minha casa é muito longe, isso é meio vago. É longe do quê? Longe do centro. Então é longe do centro, então ela é longe, porque está uma distância. Porque se eu falar da padaria, minha casa é perto da padaria daqui de casa, que tem aqui perto. Então, referencial é o que eu estou tomando como base. Então, eu tenho que ficar sempre atento ao referencial, tá? Principalmente em exercícios teóricos. Daqui a pouco a gente vai fazer um monte. A gente vai fazer 11 exercícios teóricos, para você ficar bem nisso aqui, ó. Então, presta atenção.
Um ponto material, primeiro o que é um ponto material? Um ponto material é o seguinte, olha, eu tenho um carro, nós vamos adotar que o carro ele vai ser um ponto. Tá? Na grande maioria dos exercícios, eu vou adotar os corpos como pontos. E aí o seguinte, eu vou adotar ele como um ponto, porque se a gente não adotasse ele como um ponto, ele seria um corpo extenso. Tá? Eu tenho ponto material, se eu considero o corpo todo como um ponto só. Ou se eu considerar ele como um todo, ele vai ser um corpo extenso. Beleza? Tranquilo. Ó. Um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial, quando sua posição nesse referencial varia no decurso do tempo. Daqui a pouco eu explico isso direito, vamos ler a segunda, que é basicamente a mesma coisa, vai trocar uma palavrinha. Ó. Um ponto material está em repouso, aqui ó, um ponto material está em repouso, em relação a um determinado referencial, quando sua posição nesse referencial não varia no decurso do tempo. Então eu vou dar os dois exemplos para você. Se você está sentado aqui, e o seu cachorro estava aqui sentado do seu lado, ele começa a andar em direção ao pote de ração dele, você, apesar de você não estar fazendo nada, você está ali sentado, você está em movimento em relação ao seu cachorro, porque a sua posição em relação a ele está variando. Você estava ali encostado nele e agora você já não consegue mais encostar no seu cachorro, porque ele começou a andar. Então, você estava em movimento em relação ao referencial que era o seu cachorro. Beleza? Agora eu vou te dar um outro exemplo que parece ser estranho, que é muito estranho. Você resolveu sair para caminhar. Então você está caminhando, está com um amigo seu caminhando, os dois um do lado do outro estão caminhando. Você em relação ao poste da rua, vocês estão em movimento. Mas você, um em relação ao outro, vocês estão parados. Ou seja, vocês estão em repouso. Por quê? Porque não varia no decurso do tempo a posição em relação ao seu amigo que você está andando ao lado. Beleza? Então, quando a gente fala parado, a gente fala o quê? Repouso. Beleza? Então, aqui na física a gente vai falar isso. Então, fica atento a isso, nós vamos fazer vários exercícios sobre esses dois conceitos aqui. Ó. O conceito de quando você vai estar parado e quando você vai estar em movimento, mas sempre vai depender do referencial. Ó, a forma da trajetória descrita também depende do referencial adotado. Por exemplo, você está aqui, ó, tem um helicóptero. Beleza? Esse aqui é o helicóptero. Desenho muito, né, gente? Já perceberam. Aí o seguinte, tem as duas hélices aqui. Se você está dentro do helicóptero, e a hélice começa a girar, você vai vendo isso aqui, ó, esse movimento que é um círculo. Você está dentro do helicóptero, você está vendo esse círculo aqui. Se o helicóptero começa a subir, você está subindo junto com ele, você continua vendo um círculo. Só que se você estiver, então, se você está dentro do helicóptero, você vê o círculo. Vamos botar um círculo direito, né, gente? Se você está dentro do helicóptero, você vê um círculo. Agora, se você está fora do helicóptero, você vai vendo esse movimento aqui, que a gente chama de movimento helicoidal. Então, aqui você vai ver um circular e aqui você vai ver um movimento helicoidal. Então, o referencial também vai determinar a forma da trajetória que você vai ver o movimento. Beleza? Vou dar outro exemplo. Você está dentro de um ônibus. Se você está dentro de um ônibus e você vê a lâmpada caindo, desconsiderando o atrito, você vê a lâmpada caindo em linha reta. Se o ônibus está em movimento, tá, gente? Isso aqui é a lâmpada caindo. O ônibus está com essa velocidade aqui. Se você está fora do ônibus, você vê a lâmpada fazendo esse movimento, que seria o arco de uma parábola. Então, fica atento a essas três coisinhas aqui. Nós vamos resolver 11 exercícios apenas com esses conceitos agora. Vamos lá? Então, vamos lá. Ó, exercício aqui, ó. Vamos lá. Todos os exercícios de universidade para você ver como é que cai na prova mesmo. Você vai ver que são bem tranquilos. Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimentos.
Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é: dá uma pausa e tenta falar para mim qual é a resposta, beleza? Então tá. Você pausou, você tentou resolver. Vamos ver. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Então é o seguinte, gente. Todos os alunos estavam sentados. Se o Pedro não estava sentado e os amigos dele também, não estava tendo variação da posição deles. Então aqui está certo. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra? Não. A gente está parado em relação à Terra, se você estiver sentado numa cadeira. Tá? Você poderia estar em movimento em relação à Terra se você, por exemplo, entrasse numa espaçonave ou num avião, e aí você poderia estar, talvez, em movimento em relação à Terra. Beleza? Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial ao qual eu não estivesse em repouso? Sim. Olha o exemplo. A diretora entrou na sala de aula para falar com o professor. Ela começa a caminhar ao lado do professor, explicando para ele sobre a prova que vai acontecer. Se os dois estão caminhando um ao lado do outro, realmente eles estão... Você achou um referencial no qual o professor estaria em repouso. O professor estaria em repouso. A velocidade dos alunos, letra C, que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano? Claro que não. Sempre vai depender do referencial. A gente sempre depende do referencial. Como ele me falou, qualquer? Não. Eu posso ter um aluno que está lá fora, na educação física, correndo, jogando bola, ele vai estar em movimento em relação aos alunos. Letra D. Como não há repouso absoluto, perfeito, nenhum de nós está em repouso. Em relação a nenhum referencial, está vendo bem, mas claro, a gente vai ter referenciais em que a gente vai estar em repouso e a gente vai ter referencial em que a gente vai estar em movimento. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial? Claro que não. O Sol está em movimento, por exemplo, em relação à Terra, em relação à Lua, ele vai estar em movimento. Beleza? Essa era a nossa primeira questão. Vamos lá. De novo, dá uma pausa e tenta fazer aí. Ó. Vamos lá. Fez aí? Considere a seguinte situação. Um ônibus movendo-se em uma estrada e duas pessoas. A sentada no ônibus, então tem uma pessoa dentro do ônibus, a pessoa A. E letra B, a pessoa, então a A está aqui sentada no ônibus, está aqui a cadeira, a pessoa A está aqui. Beleza? Essa aqui é a pessoa A. E a pessoa B na estrada. A pessoa B está aqui na estrada. Ambas observando a lâmpada fixa no ônibus. E diz, o A diz, a lâmpada não se move em relação a mim. Olha, se a lâmpada está fixa aqui, realmente o A está em razão. A lâmpada não está em movimento em relação a A, porque tanto a lâmpada quanto o A eles estão em movimento e estão com a mesma velocidade do ônibus. Então, eles não estão tendo variação da posição. O B diz, a lâmpada está se movimentando uma vez que está se afastando de mim. Sim, ambos estão certos, porque cada um deles usou ele mesmo como referencial. Então, A está certa e B está certa. Perfeita essa questão. Tranquilo? Beleza aqui? Então, vamos lá. Gente, desculpa aqui, tá... Aqui a letra A, não é isso não, né? Tá falando os dois estão errados, né? O A tá errado, opa, desculpa. É a letra D que fala cada um está dentro do seu ponto de vista. Todos os dois estavam certos. Beleza? Tranquilo aqui? Então tá, marca certinho. Não faz igual eu fiz não, viu gente? Pelo amor de Deus. Eu já vi tanto aluno fazer isso, resolver a questão todinha e marcar a alternativa errada. Faz isso não, viu? Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Em um ônibus que se desloca com velocidade constante em relação à rodovia reta que atravessa uma floresta, um passageiro faz a seguinte afirmação: as árvores estão deslocando-se para trás. Esta afirmação, gente, a árvore está deslocando para trás, ele está indo em movimento. A árvore, a gente tem um conceito de falar, não, a árvore está parada. Parada em relação a quem? Né? Ela pode estar parada ou pode estar em movimento. Então, dependendo do referencial, isso aí pode estar correto. Pois, considerando-se, eu posso ver se está certo ou errado. Como referencial ou são as árvores que se movimentam. Então, o seguinte, olha, essa alternativa é correta, porque se considerar como referencial o ônibus,
são as árvores que se movimentam. Você dentro do ônibus, se você for o referencial, você ali dentro do ônibus, você vê as árvores indo para trás. Tranquilo? Então, isso aí vai depender do referencial. Então, essa resposta seria a letra C. Beleza? Isso aí é meio estranho, né? Se você vai naquilo que você está acostumado no dia a dia, você erra a questão. Beleza? Então, tem que ficar atento aos conceitos que você aprendeu, aqueles 3 conceitos da aula de hoje. Vamos lá. Agora faremos uma rápida avaliação dos seus conhecimentos de física, lembrando sempre que é bom você parar e tentar resolver. Vamos lá, você provavelmente deve estar preocupado em recordar tudo que aprendeu durante a preparação para o vestibular. Mas não fique nervoso. Vamos começar a avaliar seus conhecimentos de movimento e repouso. Olhe os seus companheiros já sentados em seus lugares, preste atenção em você e reflita sobre as noções de movimento e repouso e referencial. Agora julgue as afirmativas a seguir. Vamos lá. Você está em repouso em relação aos seus colegas, mas todos estão em movimento... Bom, você está em repouso em relação aos colegas, sim, mas todos em movimento em relação à Terra? Aí ele falou errado, então a número 1 está errada. Essa primeira parte estava certa, mas tem que estar toda certa para você dar o ok, né? Então, beleza. Segundo aqui, em relação ao referencial Sol, todos nessa sala estão em movimento. Perfeito. A Terra está em movimento em relação ao Sol, a gente está andando junto da Terra, a gente está em movimento em relação ao Sol. Perfeito. Mesmo para o fiscal que não para de andar, seria possível um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso? Imagina que tem 2 fiscais na sala, os 2 estão andando um do lado do outro, conversando sobre se vão eliminar ou não o aluno que estava colando. Então, os 2 estão em repouso, um em relação ao outro. A gente consegue ter um referencial sempre que você vai estar em repouso, um referencial sempre que você vai estar em movimento. Você consegue arrumar um referencial. Se 2 mosquitos entrarem na sala e não pararem de amolar, podemos afirmar que corretamente estarão em movimento em relação a qualquer referencial? Estarão em movimento em qualquer referencial? Não. Pode ser que os 2 estejam viajando um do lado do outro e eles não vão estar em movimento um em relação ao outro. E aí eu teria um referencial que os 2 estariam parados. Essa história de sempre vai estar, não dá porque depende do referencial, né? Então a gente sempre consegue arrumar um referencial que você está parado e sempre que consegue criar um referencial que você está em movimento. Um que você está em repouso e outro em movimento. 16. Se alguém lá fora correr atrás de um cachorro, de modo que ambos descrevam a mesma reta, com velocidade e mesma intensidade, então a pessoa estará em repouso em relação ao cachorro e vice-versa. Sim, se a pessoa não estiver variando a posição dela em relação ao cachorro, correto. Então a nossa alternativa seria a 1 não, né? Desculpa, a 1 está errada. Seria a 2, seria a 4 e seria a 16, que daria 22, a nossa resposta. Beleza? Vamos lá. Bom, próxima questão. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica, mostrada abaixo, e analise as afirmativas que se seguem considerando os princípios da mecânica clássica. Então, eu tenho a tirinha aqui. Vamos lá, vamos ver a tirinha. Ele fala, Turma da Mônica, Maurício de Souza. O Cascão fala assim, lá vai o as do skate. Aí o Cebolinha fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí o Cascão vem e responde, espertamente, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Gente, por mais que pareça zoeira de criança, o Cascão tem razão em relação a isso que ele falou do skate. Vamos lá. O Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao Cebolinha. Em relação ao Cebolinha, realmente ele está em movimento. Mas em relação ao skate, o Cascão não está em movimento. Então, essa alternativa é errada. Tá certo? Então, essa alternativa é errada, porque tinha que estar toda correta. Tem alguma parte dela errada, a gente marca errado. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, perfeito, mas em movimento em relação ao Cebolinha. Então, essa aqui está certa, 2 está certa. Tá? O Cascão, como ele não está tendo variação de posição dele em relação ao skate, então ele está parado em relação ao skate. Cebolinha encontra-se em movimento em relação ao amigo Cascão, perfeito. Então, resposta certa, 2 e 3, letra D. Beleza? Vamos lá para a próxima. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que um ponto descreve uma trajetória circular, está em repouso, descreve trajetória elíptica,
Descreve trajetória parabólica. E aí? A trajetória depende do referencial adotado. A gente aprendeu isso, foi o terceiro conceito da aula de hoje, naquele slidezinho que a gente viu sobre estar em repouso, em movimento ou a trajetória. A trajetória sempre depende do referencial adotado. Como aqui ele não falou qual era o referencial, eu não consigo responder qual desses, a não ser que ele tivesse dado o referencial. Ah, o referencial é o Sol. Aí a gente consegue responder. Mas não falou o referencial, eu não consigo responder. Um avião voando em linha reta. Você está pausando e fazendo exercícios, né? Importante. Um avião voando em linha reta com velocidade constante em relação ao solo abandona uma bomba. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa bomba será em forma de uma. Gente, a trajetória depende do referencial. Então, o avião está aqui. O avião está aqui. Ele vai soltar a bomba. Se o referencial for uma pessoa dentro do avião, qual vai ser a trajetória? A pessoa vai ver simplesmente cair em linha reta. Se for uma pessoa fora do avião, no chão, vamos pegar aqui no solo, parada no solo. No solo. Uma pessoa no solo vai ver o arco de uma parábola. Meu Deus, que coisa horrorosa que eu fiz aqui. Vai ver o arco de uma parábola. Então, ó, parábola para um observador que estiver no avião? Não. No avião vê uma reta vertical. Linha reta vertical para um cara que estiver no solo? Não. Do solo vem uma parábola. Ele trocou a letra A e B aqui. Linha reta horizontal? Não. Horizontal não. Vem uma linha reta vertical para quem está no avião. Linha reta vertical para um observador que estiver no avião? Perfeito. Letra D está certa. Mesma figura para qualquer observador, independente do referencial? Claro que não. Você aprendeu que a trajetória depende do referencial. Perfeito, vamos lá. De novo, mais uma questão. Essa aqui da AFA. Vamos lá. Pausou, tentou fazer? É exatamente a mesma questão anterior, né? Mesmo conceito. A aeronave voa horizontalmente com velocidade constante. Então, a pessoa que está no avião, ela vê o quê? Uma linha reta. Uma pessoa que está no solo vai ver uma parábola. Essas minhas parábolas estão horrorosas, né? Uma pessoa no solo vai ver uma parábola, desprezando o efeito do ar, por isso que a gente pode considerar isso a trajetória da bomba. Depois a gente explica por quê, mas isso aí você vai aprender na hora que a gente chegar na força de atrito, tá? Lá na frente. Vai ser nem movimento, vai ser lá na parte de dinâmica. Em relação à aeronave, será em relação à aeronave, quem está no avião. A gente já sabe, na aeronave, segmento de reta vertical. Beleza? Ótimo, vamos lá. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tentou fazer aí? Então vamos lá. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa que melhor representa para a Júlia e para Tomás. Júlia primeiro. Júlia vai ver uma linha reta. E o Tomás? Tomás vai ver a parábola, o arco da parábola. Nossa resposta é letra C. Fechou, né? Vamos lá. Todo movimento é relativo, porque depende do referencial. Tentou fazer aí? Deu uma pausa, hein? Então, pode-se dizer que, para três pontos materiais, A, B e C, se A está em movimento em relação a B, então o B está aqui, o A está aqui se movimentando. Esse aqui é o A. A está em movimento em relação a B. Então, A está em movimento em relação a B. E o B também está em movimento em relação a C. Então, o A está em movimento em relação a C. Gente, eu poderia ter o caso em que o C estaria andando juntinho do lado do A. Então, o A e o C não estariam em movimento em relação ao outro. Tá certo? Eu teria esse caso aqui. Tá? Então, apesar do A e o C estarem em movimento em relação ao B, se os dois estiverem um andando do lado do outro, o A e o C estão parados, um em relação ao outro, estão em repouso. É o caso de você sentado aqui e você vê passando na rua um casal um casal passando, caminhando um ao lado do outro. Tá? Um casal de esportistas caminhando um ao lado do outro. Você está ali sentado. Você está em movimento em relação a um do casal, você está em movimento em relação ao outro do casal, mas cada um dos dois do casal está em repouso em relação ao outro, beleza? Então vamos lá, número 2. O A está parado em relação a B, então o A e o B aqui não estão em movimento, vamos considerar os dois com velocidade zero. E o C está parado em relação,
e B está parado em relação a C. Então, o B está aqui parado em relação a C. Tem essa hipótese dos três estarem com a velocidade zero, ou dos três estarem com a velocidade de mesmo valor, em mesma direção e mesmo sentido. A gente vai ver depois que velocidade é uma grandeza vetorial, mas por enquanto a gente vai considerar só ela como um escalar, só como um número. Depois a gente vai falar sobre vetor, fica calmo. Não vou atropelar os conceitos, não. Então, no caso, realmente, se os três, o A vai estar parado em relação ao C. Tá? Se o A está em repouso em relação a B, o C está em repouso, o A está em repouso em relação a B, o C está em repouso em relação ao B, o A e o C vão estar em repouso em relação ao outro. Está todo mundo em repouso. A nossa resposta certa seria apenas 2, né? 1 está errado e 2 está certo. Letra C. Beleza? Vamos para a nossa última questão para ver se, para a gente fechar então, espero que você tenha entendido esses três conceitos, né? Quando vai estar em repouso, quando vai estar em movimento, tudo dependendo do referencial, e quando depende da trajetória, né? A trajetória, ela depende do referencial também. São os três conceitos. A primeira coisa que eu falei com você sobre o ponto lá no começo, que eu virei para você e falei sobre a posição e a trajetória, depois a gente vai fazer exercícios com contas, vai ficar mais fácil de você enxergar essa questão da posição e uma trajetória, tá bom? Vamos lá então, para o último exercício. Uma pequena esfera desloca-se com velocidade constante sobre uma mesa horizontal e ao chegar na extremidade ela inicia um movimento de queda. Desprezando os efeitos do ar, a figura que melhor representa o seu movimento ao chegar ao solo é... Gente, a bolinha estava se deslocando, ela veio aqui, estava se deslocando. Na hora que ela chegar aqui, ela não vai simplesmente vir aqui na vertical. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse movimento aqui, que é uma parábola. Aqui, que é a letra B. Isso aqui seria um lançamento horizontal. A gente vai estudar direitinho esse lançamento horizontal, vai conseguir descobrir qual que é a distância que ele vai chegar da mesa, qual que é o tempo que ele vai demorar para cair, a gente vai estudar tudo isso aí, beleza? Mas por agora eu preciso só que você tenha essa parte teórica, beleza? Na próxima aula, o que a gente vai falar na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos falar sobre velocidade média e velocidade instantânea, tá? E aí a gente vai ter uma porrada de exercícios para a gente fazer aí, tá bom? Vai ser muito exercício para a gente aprender bem essa matéria de velocidade média e velocidade instantânea, porque isso costuma cair demais em qualquer um dos concursos que você for fazer. Qualquer um dos cursos que tem física, dos concursos que tem física, vai ter velocidade média, né? Do mais, que a física é mais simples, que é o Cefet Coltec, cai velocidade média. Dos mais complexos, AFA, ITA, cai velocidade média. Então, se você está estudando física, você vai precisar aprender bem a velocidade média. É a nossa próxima aula, beleza? Então, até já, até daqui a pouco na próxima aula.